Seja muito bem-vindo a mais um Conversa de Dono. Aqui a gente fala sobre empreendedorismo, gestão e decisões. Meu nome é Juliano Franco, sou proprietário da Ecosys Marketing Digital e hoje o bate-papo é com a doutora Daniela Tealdi Guidi. Ela que é advogada trabalhista empresarial que une técnica, experiência e visão de negócio para ajudar empresas a crescerem com uma segurança jurídica. Uma conversa direta, atual e essencial para quem é empresário, gestor de um negócio ou está construindo um negócio sólido. Vem junto com a gente, fica com nossa abertura, que logo mais começa o Conversa de Dono. Agora sim, pessoal, estou aqui de frente com a doutora Daniela. E Daniela, conta pra gente aí, quem ainda não te conhece, quem que é você além da advocacia? Então, muito prazer, Juliano. É uma alegria estar aqui contigo. Eu tenho 41 anos, né? Sou advogada, mamãe e corredora, tudo ao mesmo tempo. Sou uma mulher apaixonada pela vida. Tenho um filho maravilhoso de 8 anos, o Francisco, que é a minha alegria. Também sou mamãe de pet, da Cacau, né? Que é muito companheira nossa, tá sempre junto. Tenho meu companheiro, Carlos Alberto, que me faz muito feliz, a minha mãe, meus irmãos. E é isso, como eu falei, sou uma pessoa apaixonada pela vida. Você é lagiana. Sou lagiana. Lagiana? Sim. Faca na bota. Faca na bota. Legal. Nunca saí daqui, só em viagens, mas adoro a cidade de Lages. Bacana. E gosta de correr? Gosto. Mas tu é daquelas que corre às 5 da manhã? Não. Já fui. Eu acho que a maturidade faz com que a gente fique menos exigente, né? Há um tempo atrás, eu comecei a correr em 2011, quando não era a moda ainda, as corridas, né? E a corrida, para mim, ela serve como uma terapia, sabe, Juliana? Então, assim, hoje, por causa do meu tempo, né, da advocacia, da maternidade, de você conseguir dar conta de tudo, então eu sempre destino 30 minutos. E daí, durante esses 30 minutos, geralmente eu corro ali 5, 6 quilômetros, é o que eu faço. Mas tá bom, 6 quilômetros em 30 minutos? Sim. Às vezes, não, um pouquinho mais. Às vezes, depende da quantidade de terapia que eu preciso. Se eu precisar correr muito, se eu quiser me desestressar, aí o pace é menor. Legal. Eu tava eu tava mais caprichoso nas minhas corridas. Eu gosto de correr, a gente tem um estádio aqui perto também, agora liberou, né? Sim. Mas ultimamente, aí, depois do Réveillon pra cá, eu andei meio preguiçoso. Essa semana eu dei uma retomada. Sim. Mas tô nessa pegada aí também, 5 km, 30 minutos. Eu gosto de fazer 10 km. Sim. Tanto que quando a gente vai nesses circuitos que a gente paga, essas corridas de rua que a gente paga por aí, eu faço os de 10. Assim, cara, menos que 10 não gastar, né? Não pode nem gastar tempo pra ir lá. Mas é mais ou menos essa pegada. E é bom porque desestressa e eu gosto de correr. O meu horário é meio louco, porque eu saio do escritório, eu vou para a faculdade, né? Então eu geralmente corro ao meio-dia. Então já é um horário meio ruim também para correr, né? Sim. Mas é bom. Eu saio da corrida assim com a minha tarde já tá toda resolvida. Né? Libera. Todos os problemas que tu adquiriu durante a manhã, durante a corrida ao meio-dia ali, tu resolve todos eles, chega no início da tarde já tudo resolvido. E o bom, eu vejo assim, pela minha família, quem é próximo a mim, né, meus amigos, minhas amigas, elas sempre dizem assim, você já correu hoje, Dani? Assim, já, porque já é um hábito, né? Então, sempre para mim é uma válvula de escape, sabe? Eu me sinto bem na corrida. Eu consigo colocar os pensamentos em ordem. Legal. E em qual momento você percebeu que o direito faria parte aí do teu propósito de vida, que é hoje, né? O teu trabalho acaba se tornando o propósito de vida. Mas em que momento que você percebeu é direito que eu vou seguir?
Bom, Juliana, a minha história quando eu era criança, eu não pensava em direito propriamente dito. Eu sempre gostei muito mais de brincar de escritorinho do que de boneca, né? O meu sonho na infância era ser professora. Eu gosto muito de criança, até hoje, né? Então eu pensava assim em ser professor. E numa das conversas com meus pais, assim, sempre foram muito presentes na minha vida e na vida dos meus irmãos. Ele sugeriu, ele disse, olha, filha, quem sabe você seja professora mais para frente, né? Mas o direito, ele abre várias opções. Então, você não ficaria sempre presa ao algo, né? A alguém. E também pela história do meu pai, né? Infelizmente, na minha família, a gente conviveu muito com o desemprego. Meu pai ficou desempregado e ali foi o meu pontapé para o direito do trabalho, né? Do lado do empregado, não do empregador. Hoje eu sou uma advogada trabalhista e empresarial, mas o que eu aprendi na minha vivência é o lado do empregado, por conta dessa situação do meu pai. Então, antes de eu fazer o vestibular, nessas conversas com os meus pais, eu já sabia, eu acabei me direcionando para o direito. Bacana. Falando já na questão de formação, por que tu deu mais foco nessa parte? Tu comentou que foi uma questão do teu pai, né, que te levou a buscar mais o direito empresarial do que, não sei, o civil que fala, né, criminal e tudo mais. O que te levou mais para esse lado do empresarial, do direito empresarial? Então, outra influência também da minha família. Meu pai sempre muito presente, né? E eu tenho meu irmão mais velho, Rodrigo, que é advogado. Excelente, assim, tem... É uma família de... Deus o livre de cutucar alguém nessa família. É verdade. E o Rodrigo, ele se formou em 2002, ele é um advogado na área civil e ele também sempre atendeu empresas. E ele, um dia, né, já pouco antes de eu me formar, ele comentou, olha, tem uma determinada empresa que tem muitas ações trabalhistas. Quando você se formar, porque eu passei na prova da ordem antes da minha formatura. Então, aí o Rodrigo sugeriu, olha, de repente, né, você não pensa em estudar mais voltado para o direito do trabalho empresarial? E como eu já tinha essa vivência do que era e não era direito para o lado do empregado, acabou aliando, né, o fato de eu ir para o direito trabalhista empresarial. Então, foi uma coincidência e uma influência muito forte desses dois homens que eu amo tanto e que me ajudaram tanto nesse início da minha profissão. Bacana. E essa busca, né, esses estudos na parte da visão empresarial, mudou um pouco da tua percepção sobre as empresas, sobre até os empregadores e empregados, a relação, né, entre empregado e empregador, depois desse teu... Mudou porque o meu viés era muito no sentido de que, por conta dessa situação, né, do desemprego do meu pai, eu tinha muito, assim, aquela questão, poxa, né, por que você faz a dispensa? Porque tem uma coisa, um ponto muito importante, Juliano, o trabalho, ele é um pilar da vida, né, das pessoas. E até um tema que a gente vai tratar aqui, a partir do dia 26 de maio, as empresas são obrigadas a gerir a saúde mental dos empregados, né? Mas isso eu vi lá atrás, né, na minha adolescência. Nesse sentido de que, poxa, ele foi dispensado, como é que vai ser agora? Né? Eu via muito assim, meu pai, ele sempre acordava de manhã, ele fazia barba e ele sentava e esperava que alguém ligasse para ele para uma entrevista de emprego. E isso assim me incomodava, porque ele é extremamente inteligente, né? Então, toda essa situação eu tinha visão do empregado, mas eu não tinha visão da empresa. Eis que eu comecei a advogar para a empresa. E advogando para a empresa, eu comecei a ver a visão do empregador, porque muitos empresários, e hoje eu tenho orgulho de falar que eu tenho uma relação muito próxima com os meus clientes, né? Eles se preocupam com o empregado, eles sofrem quando tem que fazer a rescisão. Então, eu acabei vendo o outro lado, que antes eu só via o lado do empregado, eu passei a entender o lado do empregador. Eu vivi os dois lados, né? Sim.
Eu fui CLT, né? Até pouco tempo atrás, até que constituí empresa, e hoje eu estou no outro lado. E eu acredito que essa percepção que tu passa aí do empregador querer, vamos dizer assim, ajudar, estar junto com a sua equipe, vai muito disso, porque hoje eu não sei saber números assim, mas acho que uma grande camada dos empresários hoje, eles estiveram no outro lado, né? Geralmente eles começaram, às vezes, né, com aquele sonho de empreender, de ter um negócio, eles por muito tempo foram empregados até que a hora que botou o peito, assim, não, agora eu vou ter o meu negócio, né, e foram para o outro lado. Então, talvez muito disso, né? Claro que grandes organizações, o cara já nasce, né, dentro né, da empresa, né? Ele como é que é? Uma sucessão familiar, né? É diferente, né? Mas eu vejo que muitas empresas hoje passam por esse processo, né? Os empresários passam por esse processo, né? De ser empregado e se tornar dono do próprio negócio. E né? até analisando o que você fala, os grandes empresários, né? Se a gente for ver, a Abílio Diniz, a Luísa Trajano, que eu admiro muito, né? Que é a dona do Magazine Luiza. Por quê? Porque ela é mulher. O Warren Buffett também, né? Todos eles começaram pequenos, eles foram crescendo, eles viam o outro lado também e se tornaram referência. Então, isso também é um exemplo que a gente tem que ter para sempre não ter um lado, para você analisar os dois lados, né? Porque hoje tem, querendo ou não, existe um pouco dessa rixa, né? Patrão empregado, tem essa rixa, né? Não tem como fugir ainda dessa questão, né? A gente ainda está caminhando, tem um longo trecho para que, eu acredito, até a gente vai falar muito, Juliano, que o grande problema das empresas é a comunicação. Eu acho que quando você consegue aliar uma boa comunicação, a empresa flui, o empregado também se sente privilegiado dentro da empresa e daí facilita muito mais o andamento, né? Pensar como uma equipe, é isso que falta. Bacana. Daniel, eu separei essa pergunta aqui, algo que eu trago para quase todos os nossos convidados aqui, sobre a questão de você entrar para o mercado de trabalho, né? E o que você sentia falta assim na advocacia quando você começou a atuar? A especialidade, porque até então se tinha muito aquele advogado que eu cito como exemplo clínico geral, né? Então o cliente ia lá, ele tinha empresa, ele tinha um problema na família, ele tinha um contrato, ele comprou algo que não deu certo, que é o direito do consumidor, ele pagou imposto e daí achou que, né, que estava errado, direito tributário. Então, quando eu comecei a advogar em 2008, o que eu sempre percebi é a falta de especialidade. E isso vem se tornando melhor ao longo dos anos, porque hoje você eu vou procurar referência em direito de família, eu vou procurar alguém em direito do trabalho. E o direito do trabalho, Juliano, ele é muito específico, prazos processuais é diferente, por exemplo, uma dúvida bem corriqueira, a empresa, quando é feita a rescisão, ela tem 10 dias para pagar as verbas rescisórias. E é muito comum perguntar, mas é 10 dias úteis ou é 10 dias corridos? Então, são pequenos detalhes que se você não for especialista, tu não vai conseguir fazer um bom atendimento ao cliente. Então, o que eu notei realmente é que a advocacia vem caminhando para a especialidade. Eu já entrevistei aqui o Dr. André Arruda, conhece? Sim, conhece? Isso. E ele tem uma das especialidades dele que é a questão do servidor público. Sim. Que é diferente de um servidor privado também, do empregado? Sim, do empregado, sim. Eu, por exemplo, não atendo servidor, né? Eu tenho uma colega que atende só servidor. Funcionários públicos. Que daí é uma outra legislação. Né? E hoje você atua muito na forma preventiva, até Sim. O nosso convite aqui, o nosso podcast se deu devido a isso, né? Eu fui visitar um parceiro nosso e você estava dando lá uma consultoria dentro do contrato junto com eles, né? Por que isso é tão importante para o empresário, atuar na forma preventiva do seu negócio nesse ramo jurídico? Principalmente nas relações de trabalho, Juliana. É como vamos pegar o gancho da pagamento das verbas rescisórias. É 10 dias corridos ou é 10 dias úteis?
se o empresário não se atenta a isso, ele vai pagar uma multa correspondente ao salário do empregado, né? Então, nesses detalhes é que eu gosto muito da advocacia preventiva, porque eu trabalho assim, o meu conceito de advocacia é uma advocacia boutique. Por quê? Porque eu conheço o cliente. Então, se eu chego numa audiência trabalhista, eu posso explicar ao juiz o funcionamento de uma máquina que aconteceu um acidente de trabalho, por exemplo. É muito mais fácil para o juiz visualizar aquele advogado que está dentro da empresa, que sabe o funcionamento da empresa, do que aquele que você contrata para aquele processo. E muitas vezes eu pego o caso daquele processo judicial e transformo em algo preventivo. Opa, um exemplo, adicional de insalubridade. Eu tive um caso de uma empresa que ela fornecia a máscara. Era uma metalúrgica grande, e ela fornecia a máscara, mas não era a máscara que era recomendada para fumos metálicos, que é o caso de soldas. A gente teve essa trabalhista. Doeu para o empresário pagar, porque não foi um valor pequeno, mas ela serviu de base para o meu trabalho de assessoria preventiva, porque a gente conseguiu rever todos os EPIs da empresa e descobrir, inclusive, outros furos que teriam outras demandas judiciais. Legal. E qual que é o... Você citou aqui um erro, né, dessa empresa aí, e qual que é os maiores erros assim que você percebe hoje, principalmente naquela empresa já de médio, pequeno porte, assim, que eles cometem nessa parte junto com a... Eu penso assim, Juliano, uma empresa, ela tem um tripé. Esse tripé é formado por uma boa assessoria jurídica, um RH estruturado e um bom contador. Eles têm que andar juntos. Senão, um deles que falha, esse tripé não funciona. Então, o que eu vejo? O empresário, no dia a dia, ele não consegue, né, ter a dimensão de tudo que ele tem que administrar. Como, por exemplo, ele comprava a máscara, mas ele não se ateve que aquela máscara não funcionaria para solda. Então, é um detalhe pequeno. Quem que poderia ajudá-lo nisso? Tanto a assessoria jurídica, como inclusive o contador, porque o contador, ele acaba, às vezes, ele tem acesso à convenção coletiva de trabalho, ali naquela convenção vai ter alguma especificação se deve ou não pagar o adicional de insalubridade, como, por exemplo, na construção civil, em algumas outras, algo que é bem recente agora, os motoristas, de motos, né, os motoboys, eles, a partir de agora, vão receber adicional de periculosidade. Então, esse é um detalhezinho pequeno, mas que ao longo do tempo acaba se tornando um passivo alto. Então é nesses pontos que eu gosto muito de Então quem tem delivery tem que ficar ligado já. Tem que ficar ligado, tem que ficar ligado. E não só o delivery, né? Porque você pode terceirizar. Eu ia perguntar, vamos dizer, eu sou proprietário de uma lanchonete, né? Faço, sei lá, hambúrguer, né? E vendo meu lanche pelo Delivery Much. Um patrocínio. Pelo iFood, né? Vamos falar de todas as marcas aí para não ter... né? E o motoboy foi e se acidentou fazendo a entrega do meu pedido. Eu sou responsabilizado? Não. O iFood vai ser responsabilizado por essa questão? O iFood, porque daí tem que ver como que foi a contratação, né? Nesse caso é uma terceirização. Então daí nada impede do motoboy questionar a empresa, né? Aí a gente vai ter toda a defesa trabalhista nesse sentido de que a terceirização é possível hoje em dia. Mas se esse motoboy, ele fizer parte, por exemplo, do iFood lá, ele tem a empresa dele lá, ou melhor, ele é contratado por uma empresa de logística. Essa empresa de logística vai ser responsabilizada. E como que o jurídico pode deixar de ser um custo, né? Porque a gente está falando aqui de algumas coisas mais específicas, né? Mas como que ele pode passar de ser um custo para a empresa, né? E entrar como uma estratégia do negócio? Tem um momento assim porque eu vou citar um exemplo assim, ó, que não é da linha de empregados, mas só para te dar um exemplo.
Eu vi esses tempos uma notícia da Havan que eles, além de eles terem toda uma articulação ali na questão da compra do terreno, quando eles vão montar a loja, porque a própria Havan loca o terreno, Sim, não é? eles fazem uma manobra ali, eles fazem várias manobras fiscais para reduzir impostos, né, para fazer, para pagar menos imposto, que não é à toa, né, que o Brasil aí é disparado, o número um absurdo que a gente paga de imposto e tudo mais, né. E tem outras formas também. Esse tempo eu estava olhando que não sei se foi a Lacta, mas sabe aquele bombom sonho de valsa? Ele não é mais bombom, ele é biscoito. Porque, Olha só, porque, isso eu não sabia. porque o bombom paga tantos por cento de imposto e o biscoito coberto com chocolate paga menos da metade, né? A mesma coisa que acho que é o McDonald's, ele não vende mais sorvete na casquinha, ele vende sobremesa. Porque o sorvete tem uma tarifa de impostos, sei lá, de mais de 20%. E a sobremesa é 5, 6%. Então, eles fazem todas essas mudanças. O produto é o mesmo. Mas tu viu que só a mudança na embalagem, às vezes, já faz com que ele seja tributado de uma outra forma, né? De um outro tipo de serviço e tudo mais. E quando que isso também, na linha né, para as empresas, quando que isso pode se transformar também numa estratégia? Olha, é interessante que você falou, até não quis te interromper, porque tem uma frase que eu uso muito assim, você já se ouviu, né? Então, assim, se você ouvir o que você falou, essas jogadas, ela vem de uma boa assessoria jurídica. Quanto que a Lacta economizou nessa jogada? Aí a assessoria já se paga. Porque quando você tem, volto a falar, desse tripé muito alinhado, você consegue identificar, por exemplo, um direito de trabalho. Olha, eu estou pagando errado, né? Eu deveria estar pagando o adicional de insalubridade para quem faz limpeza de banheiro. Eu não pago. Isso vai me gerar um passivo lá na frente. Opa, então eu vou começar a pagar. Como também o contrário. Eu consigo analisar empresas que não deveriam pagar o adicional de insalubridade e estão pagando. Mas isso somente você estando dentro da empresa, você trabalhando junto com o empresário, vendo as necessidades do empresário. Nesse ponto, Juliano, acaba que a assessoria jurídica ela incorpora ao custo operacional da empresa e ele se torna lucrativo, porque o empresário ele está deixando de ter uma demanda trabalhista, ele está alinhado e com isso até o funcionário ele consegue trabalhar melhor. Quando você investe nisso, o funcionário, você consegue ter uma menor rotatividade. Então, o custo diminui. Esse custo que diminui, ele acaba se tornando irrisório perto do que você paga, né? Teve alguma, vamos dizer assim, atualização, né? Que eu trouxe alguns exemplos, né? Mas teve alguma atualização, algumas decisões importantes que ocorreram aí que o empresário precisa ficar ligado? Tu já citou uma ali, eu até anotei aqui, dia 26 de maio, a questão da saúde mental. Já estou reforçando isso com a minha esposa lá também, porque ela é psiquiatra. Assim, né? Porque isso vai aumentar a demanda para ela também. Nicho de mercado. Porque ela vai poder atender empresas, né? Ótimo. Então, tem essa questão do dia 26 de maio que tu pontou. Mas tem outras importantes decisões que ocorreram aí, né, que o empresário precisa estar atento também? Essa da NR1 é fundamental. A NR1 é que trata da saúde mental dos trabalhadores. Então, assim, as empresas elas vão ter que cuidar da saúde mental, elas têm que observar. Por exemplo, o empregado começa a apresentar vários atestados. Isso, inclusive, evita um futuro acidente do trabalho. Porque se o empregado, no caso de uma depressão, ele começa a apresentar dificuldades no trabalho e ele, vou citar o exemplo, ele é motorista de caminhão. Pode ser que ele esteja usando alguma medicação que tire a atenção dele na estrada. Então, se a empresa não estiver observando isso e tendo profissionais que auxiliem na saúde mental, isso pode passar batido. O que vai acontecer? Um acidente de trabalho que vai gerar um custo maior para a empresa. Então, assim, já era para ter começado isso ano passado, mas, claro, é um custo a mais para as empresas, né? A gente sabe que as empresas, querendo ou não, já têm é muito oneroso. Hoje em dia, você tem empregados
Então, a partir agora, de 26 de maio, se torna obrigatório. Nesse período, do ano passado para cá, era só orientação. Então, o Ministério do Trabalho ia, orientava e passava sem aplicação de multa. A partir de 26 de maio, as empresas vão ter que se organizar, porque vai ser obrigatório cuidar da saúde mental dos empregados. Independendo do porte da empresa, ou tem 30 funcionários acima, como é que... Sim, as empresas maiores terão um alvo, né? Uhum. Mas as menores, elas também devem, né, ter uma empresa de engenharia e segurança do trabalho que orientem também. Churrasquinho no final do expediente vale? Vale sim. Vale sim. Isso é motivacional, na verdade, né? Eu tô fazendo um programa junto com a G4, que é uma grande... né, a grande empresa aí de cursos e tudo mais, que é o The Founder, né? Eles ensinam, né, CEOs, né, a tocar, gerir melhor a sua empresa. E aí eu te perguntei isso porque a aula de ontem foi sobre gestão de equipes, né? E aí eu trago lá na aula lá essa questão, assim, no ano passado eu já fiz alguns, né? Mas eu quero trazer recorrente, tanto que amanhã vai ter, né, aqui, tu viu aqui fora que tem uma churrasqueira ali, Sim. né, fazer recorrente agora todos os meses, e aí eu vou ter que agora escolher entre se vai ser a primeira sexta, segunda sexta, qual que vai ser a sexta do mês, onde vai ter esse happy hour. Claro que vem naquele processo meio que sanduíche, né, vem o pão, a carne e o pão, então vai vir uma lapada aqui assim, depois a gente faz o churrasco, né, se aproveita para fazer uma reunião também. Sim. Mas é algo que até que a gente comentou ontem na nossa aula lá, de transformar o ambiente de trabalho um pouco mais leve também. A gente é uma empresa pequena, tu viu o nosso escritório aqui? Sim. E às vezes eu até questiono, às vezes assim, cara, mas tu tá sentado do lado do teu colega, tu não conversou com ele ali sobre isso? Não. E tem uma percepção interessante, né? Isso até, esses dias eu estava conversando com o meu namorado, com o Beto. A gente vê uma pessoa passando, mas você não sabe pelo que a pessoa está passando. Então, é uma percepção que as empresas vão ter que ter isso. Tentar entender o que o funcionário está passando, para evitar uma demanda trabalhista, para evitar o acúmulo de atestados médicos, que isso é um problema, né, que está regado nas empresas, a quantidade de atestados médicos, e motivar o empregado a trabalhar. Então, essa ideia de vocês, eu apoio, eu sempre falo nas empresas, assim, trabalhar o pessoal, trabalhar que cada um se conheça, que tenha motivação para trabalhar, né? E até antes eu tinha falado ali da Billy Diniz, né? Eu gosto muito, leio muitos livros, né, dele, e ele sempre diz que empresa nenhuma cresce sem cuidar de pessoas. Então, se você quer que a tua empresa cresça, cuide de quem trabalha nela. É uma equipe, é um time. Sim. Você falando isso, eu lembrei da empresa que eu trabalhei. Eu sou formado em logística, trabalhei numa empresa de logística lá em Itajaí. Sim. E nós tínhamos, cada 15 dias tinha ginástica laboral, né? Vinha a menina ela fazer ginástica, Sim. passava em todos os andares. Eu lembro que tinha o dia da fruta, então eles vinham lá com hortifruti lá, né? Distribuíam frutas para todos. Então todo dia da semana tinha alguma coisa. Era ginástica, era fruta, era algo assim. Na sexta-feira era livre, então tu podia ir de bermuda, chinelo, né? Eles liberaram a sexta, assim, não precisava estar de camisa, né? Porque a gente usava muito camisa. Eu lembro dessa questão, assim. Mas eu via um pouco, e aí, talvez agora eu cutuque, né? Quem está nos assistindo aqui, se é um empregador, se é um empregado, mas não existe vamos dizer assim, agora estão batendo muito nessa questão da nova jornada de trabalho aí, não sei se esse negócio vem ou não vai. Nem vem, para quem trabalha com comércio, principalmente, né? Isso até é uma novidade que eu ia comentar aqui também. Eu vi um vídeo de uma menina, assim, ela tá filmando, é um supermercado, e a gente já vê isso ocorrendo aqui na nossa cidade, que são a implantação agora desses caixas automáticos, né? Eu, por exemplo, eu vou no mercado ali, eu já não pego mais a fila, eu mesmo vou lá, passo minha compra e vou embora, até por uma questão de tempo e, claro. Não é um bicho de sete cabeças você passar a tua própria compra, né? Claro que o brasileiro ainda é um bicho triste, né? Eles precisam deixar um fiscal ali para ver se o cara não tá levando nada. Da honestidade, sim. Mas hoje eles têm um fiscal
controlando 4 caixas, né? O que antes seriam 4 operadores, né? Sim. Então, será que essas mudanças trabalhistas não vão fazer com que a gente acabe, vamos dizer assim, dispensando um pouco as pessoas? É algo que até quando eu aceitei o convite, sabe, Juliana, eu fui pesquisar, fui estudar quais as novidades e como o direito do trabalho está caminhando. E a inteligência artificial está aí. Eu acredito que não vai substituir a força humana, mas o exemplo esse do caixa de supermercado é clássico. Quantos trabalhadores perderam as suas funções porque agora existe o caixa que não precisa mais do empregado ali? E isso também, se a gente vê na indústria, antes precisava do soldador, hoje você tem uma máquina que ela vai e solda. Eu tenho clientes que trabalham na parte de plantação de pinos, né, de retirada de árvores. Hoje, antigamente, você precisava aquele trabalho braçal para retirada, para fazer os desbaixos. Hoje tem máquinas que vão e fazem tudo, você só precisa ter um operador ali. Então, volto a dizer, a questão de você se especializar, você investir no teu empregado para que ele também consiga operar, porque a inteligência artificial sozinha não faz nada. Teve essa questão da inteligência artificial que tu trouxe agora. Eu vi um vídeo agora de uma nova IA que ela produz vídeos. E a Netflix saiu na Forbes, né? Quem quiser entra no site da Forbes lá que vai estar o artigo lá. A Netflix agora cogita processar a empresa. É a mesma empresa do TikTok, essa que criou essa inteligência artificial. Eles fizeram um vídeo do Tom Cruise e do... o outro... lá do Hollywood lá, que mulherada suspira lá. Eles lutando em cima de um prédio, assim, cara, se tu olhar o vídeo, tu acha que foi feito com helicópteros, com câmera e tudo, assim, da qualidade, né? E a Netflix agora já tá querendo processar, a Behance, né? Eu acho que é o nome da empresa lá. E eu lembro que falando nessa questão da IA dentro do cinema, que é a questão dos tradutores, né? Porque hoje tu tem o mesmo filme lá do Brad Pitt, falado em 15 idiomas com a voz natural dele, né? E tu vê a boca dele, tu acha, né? Então, os tradutores, né, estão perdendo emprego também. Então, tem muita coisa que está mudando, né, nessa questão da IA aí. E falando um pouco sobre... as nossas empresas, vamos dizer assim, mais tradicionais. Como é que funciona? Eu anotei alguns tópicos aqui, Daniela. Cartão ponto sem assinatura. Como que funciona essa questão para o empregado, para o empregador? Aí a gente já vai entrar na seara das mudanças. Não é mudanças, na verdade, o que acontece, Juliana? De tantas ações trabalhistas, porque assim, a gente tem a CLT. A nossa CLT é a antiguinha... advogado não é muito bom de números, mas eu acredito que seja, acho que é 1943, se eu não me engano, a CLT. Mas da década de 40, de certeza. Veja que, da década de 40 para cá, a gente teve várias mudanças. Em 2017, teve a reforma trabalhista, que veio, né, para facilitar as relações de trabalho. Mas, mesmo assim, não resolveu a quantidade de demandas por temas repetitivos, que era esse do cartão ponto. Então, o TST, ele enumerou vários temas repetitivos para quê? Para nortear os demais tribunais regionais do trabalho para decidirem em determinados temas. Vamos ao caso do cartão ponto. Antigamente se discutia muito se o cartão ponto teria validade ou não com a assinatura do empregado. Hoje já não precisa mais ter assinatura. Você tem o cartão ponto lá, até por conta dos meios eletrônicos, né? Era isso que eu ia te abordar agora, porque aqui no escritório é o nosso ponto eletrônico. Justamente. Então todo mundo quando chega, tem um celular que fica ali na minha sala, todo mundo chega, tá o aplicativo, ele vai lá, digita o código dele no celular que tá ali na mesa, ele registra o ponto, na hora de ir embora ele digita e vai embora. Né? A gente até tem o sistema de home office, temos empregados trabalhando em casa, o que ele também lá pelo computador dele pode acessar o aplicativo e bater o ponto dele também.
Sim. Então eu tava esperando a tua resposta para dizer, Isso tem estamos certo. Tá, sim, sim. Mas tem um detalhe que você tem que cuidar, aí já trabalhando na advocacia preventiva. Tem empresas que, se você exige que o empregado utilize o celular acaba se tornando uma ferramenta de trabalho. Então, o que eu recomendo? Até teve uma empresa recente que me questionou isso e eu orientei. Ou você fornece o aparelho, né? Eu tenho clientes que a empresa fornece o aparelho, como eu tenho clientes que pagam um valor mensal a título indenizatório, não vai ter reflexo, 13º, FGTS, INSS, nada, por conta da utilização do aparelho, que é da pessoa, mas ela vai estar usando como uma ferramenta de trabalho. Então, se você disponibiliza aqui, o celular da empresa, não tem problema nenhum, eles vão registrar. Mas se for algo que você exija que seja do empregado, aí já tem que ver um meio de indenizar. Mas, só para ratificar, Juliana, o TST, então, decidiu que o cartão ponto não tem obrigação de ser assinado. Numa eventual ação trabalhista, quem vai ter que fazer a prova que aquele cartão ponto não é válido, não é a empresa. Se a empresa apresenta esse cartão ponto, quem tem que fazer a prova, o contrário, é o empregado. Desde que, tem uma pegadinha aí, não seja horário britânico. O que é horário britânico? Todos os dias eu chego 18 horas, ou melhor, todos os dias eu chego às 8 e saio às 18. A gente sabe que não é assim que funciona, né? Então, não pode ter horário britânico. Entendi. E outro ponto que eu deixei aqui é a questão do auxílio alimentação. Sim, haver alguma mudança? Como é que está funcionando essa questão? Porque eu vou esperar tu falar, daí eu vejo se eu estou dentro aqui. Então, o auxílio alimentação tem várias formas de pagamento. Tem muitas empresas que participam do PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador. Essas empresas, elas acabam tendo benefício no sentido de que todo o valor que é pago, ele entra como uma verba indenizatória, ele vai num cartãozinho, e o empregado utiliza com alimentação. A mudança que veio agora é que flexibilizou mais. Então, hoje os empregados, eles recebem o vale alimentação e eles conseguem utilizar para comprar o que eles bem entenderem ali dentro daquele vale. Porque a gente sabe que hoje o supermercado oferece vários produtos, então não tem mais a necessidade de ser somente a alimentação ou somente a refeição. Lembra? Sim. Antigamente a gente tinha refeição, daí você ia passar no supermercado e não passar. Então isso facilitou, né? Quando o empregado ele contribui minimamente, ele não é algo que vai se incorporar ao salário, porque tem que ter esse cuidado. Dependendo, tem muitos empregadores que pagam um vale alimentação em forma de dinheiro, por exemplo, para tentar esquentar o salário do empregado, né? Então, tem lá o salário base, que vai ter todos os reflexos. Reflexos, quando eu me refiro, são as contribuições previdenciária, imposto de renda, tudo que entra ali vai refletir em férias, 13º, FGTS. Então, o que o empresário faz? Ele paga aquele valor ali no salário base, ele paga só o salário base para o empregado, mas ele quer dar um plus na remuneração do empregado. Então, ele vai e paga o vale alimentação. Embutido no salário. Só que não é o salário que ele está pagando, entende? Ele está maquiando o vale alimentação como forma de salário. Isso a Justiça do Trabalho não permite. E se ele colocar destacado em folha? Aí ele vai colocar destacado ali. Mas daí pode destacar? Aí pode, daí tem todos, né? Vai ter o cartão, aí a empresa, ela pode participar desse programa, né? De alimentação do trabalhador, que é junto com o Ministério do Trabalho. É um programa bem legal, mas isso também já é para empresas um pouco maiores, né? O que acontece é que veio a legislação e flexibilizou o vale alimentação, mas os empresários não podem se utilizar disso para pagar a alimentação como salário. Se pagar a alimentação como forma de salário, vai ter todos os reflexos trabalhistas. Agora, se pagar como alimentação mesmo, ele vai ter os benefícios de ser uma verba indenizatória. Legal. Tem mais um último ponto aqui, que é sobre os atestados médicos, odontológicos e psicológicos. Como é que está nessa questão aí? A gente já falou da NR1, né, que entra
passa a ser lei em maio, né? Mas como é que está essa questão dos atestados médico, odontológico e psicológicos? Tá. Hoje, os atestados médicos é um grande problema nas empresas, né? Porque, olha, nesses meus 18 anos de advocacia, o que eu já peguei de atestados, assim, absurdos, sabe? De médicos, você pensa, meu Deus, mas como... Aí você vai ver, não foi o médico que deu, e o médico nem atendeu o paciente, daí já é uma fraude, é algo mais grave. Mas, enfim, hoje se tem atestado para tudo. O que a CLT diz? Que apenas os atestados de médicos e dentistas valem para abonar a falta. Atestados de psicólogos, fisioterapeutas, enfermeiros, terapeutas, ele não serve para abonar, ele serve para justificar. Aí compensa numa outra hora, seria mais... Aí a empresa o empregado ele está justificando. Eu estava no psicólogo. A empresa pode ou não abonar a falta. Se ela entender que não, ela pode descontar. Quando que a empresa não pode descontar? Quando é um atestado de dentista e médico. Aí esses não pode, a empresa obrigatoriamente ela não vai poder descontar do empregado. Se for de outros profissionais, aí vai ficar a critério da empresa, ou ver também, analisar as convenções coletivas, né? Porque tem convenção coletiva que diz, atestado vale 2 de psicólogos por ano, a empresa não pode descontar. Então tem esses detalhes. Uma outra informação interessante, Juliano, muitos empresários às vezes me questionam, mas o atestado veio sem a CID, né, que é o código. Pelo código de ética médica e também odontológica, não tem obrigação de ter a CID, porque aí tem a questão da sigilo profissional médico e paciente, então, ou dentista e paciente. Então, o atestado ele não tem obrigação de vir a CID ali. Ele só tem que dizer, esteve afastado do trabalho por motivo de doença. Se vai ter a CID ou não, isso não tem uma obrigação. Até porque essa CID entregava muita gente, né? Sim. Chegava lá o empregado, porque eu tava lá, tu olhava o CID lá e dizia, era, sei lá, enxaqueca, e o cara vinha reclamar de dor de barriga. Dizia, cara, mas não tá batendo uma coisa com a outra. Não. E isso até tem doenças. Eu tive um caso recente de uma empresa que a funcionária ela não queria apresentar o atestado de jeito nenhum, mas ela dizia que ela estava de atestado. E a gente foi pressionando até que ela trouxe o atestado. E o atestado era porque ela estava afastada, ela é portadora de HIV. Então, é uma situação totalmente delicada. E aí tava com vergonha. Tava com vergonha. Então, por isso é que tem que ter esse cuidado, né? De, às vezes, você exigir, precisa ter. Não precisa ter. Mas, para abonar a falta, tem que ser de dentista e médico. Pessoal, a conversa tá envolvente aqui, a gente está indo. Eu vou fazer um breve intervalinho, nós vamos abastecer o nosso café. Fica ligado aí que eu tenho um recadinho para você e a gente já volta. O Conversa de Dono tem o patrocínio do Sicoob Cred Serrana, essa cooperativa financeira que acredita no empreendedorismo como ponte forte para a comunidade. Se você está procurando soluções financeiras com aquele atendimento humanizado, eficiente e feitas por quem empreende, o Sicoob Cred Serrana caminha junto com você. Eu sou cliente do Sicoob e eu indico que você seja também. Estamos de volta ao episódio de hoje. Estou aqui com a Daniela. Como é que se pronuncia o seu sobrenome? Então, primeiro eu tenho que agradecer, porque eu ganhei um presente que eu amei e como boa advogada, eu amo café, eu sou apaixonada por café. Então, eu adorei meu presente que está com o meu sobrenome correto. Meus 2 sobrenomes são de origem italiana, então é Tealdi normal, como se escreve. E o Guidi, na Itália, o som de 2 Gs é D, então se pronuncia Guidi, mas se escreve G-H-I-G-G-I, que ficaria Gigi, né? Mas o correto é Guidi. Legal. E Tealdi, você tem algum parente na região ali de Itajaí, Balneário Camboriú? Eu tenho meu primo, que é advogado, que mora em Florianópolis, na verdade. Não, porque eu conheço uma família lá em Itajaí. Pessoal, nós vamos começar agora o nosso bloco 5, que a gente vai falar sobre a parte de empreender na advocacia, tá? E não deve ser uma coisa tão fácil, tão simples, né? Porque tem muitas regras, muitas, né? Eu não sei, eu sou meio ruim para essa questão, principalmente
decorar várias leis, né? Então, a advocacia, para mim, não é nada simples. E para você, Dani, quais foram os teus maiores desafios aí empreendendo como advogada? Primeiro que a advocacia é, por si só, um trabalho de formiguinha, né? Você começa... sempre é um amigo que te indica, é um vizinho que te procura. Então, iniciar na advocacia, como eu e meu irmão, principalmente meu irmão, né, que iniciou na advocacia sem ninguém, ele entrou sozinho. Como eu falei antes, né, o Rodrigo se formou em 2002 e eu em 2008. Mas, ao longo do tempo, nesse trabalho de formiguinha, eu fui me desvinculando e eu queria ser reconhecida como Daniela Tealdi Guidi. E como mulher, eu vejo que é o grande desafio, porque a advocacia trabalhista empresarial majoritariamente é masculina. Porque você está dentro das empresas, você, né, às vezes, acaba... tem aquele preconceito. Eu tinha muito assim, quando alguém me olhava e dizia, mas você é advogada, você é muito jovem, né? Eu comecei a advogar com 23 anos. Então, tudo isso acaba que o que eu senti de maior dificuldade é eu conseguir ser reconhecida pelo meu nome sem estar vinculado a alguém. Muito embora eu seja grata, né? Como eu falei, foi o meu irmão, por conta dele, que eu entrei efetivamente na advocacia. Mas a grande dificuldade hoje, para quem inicia, é isso. E também, Juliano, ver a advocacia como um negócio, é uma empresa. A gente tem CNPJ, a gente paga imposto, tem funcionário. Hoje, em função a Justiça do Trabalho é 100% digital. Até tem presencial, mas ela é voltada ao digital. Então, não se tem mais a necessidade do escritório físico em si. Você consegue trabalhar de qualquer lugar do mundo. Eu ainda tenho escritório, né, físico, atendo, mas eu sempre prefiro ir até o empresário. Então, para quem inicia na advocacia, também tem que ver isso como um negócio, como uma empresa, e não como aquela opção, não deu certo nada, você é advogado. Quem tem esse pensamento dificilmente vai conseguir trilhar esse caminho da advocacia, que não é fácil. Sim. E tem uma questão também no ramo do advogado, não sei se talvez na parte do empresarial, porque eu acho que o teu serviço ele é um serviço mais recorrente, mais mensal, né? Mas aquele advogado que ele trabalha por causas, né? Tu abre a tua empresa, começa a advogar agora, mas do jeito que a justiça demora e tudo mais, tu vai começar a ganhar as causas daqui 4 anos, daqui 5 anos. Então, o início da carreira de advogado, né, tu vai colher os frutos depois que 5, 6 anos que tu vai começar assim, né? Sim. Ter uma estabilidade, vamos dizer assim, financeira também, né? Eu falo isso, eu tenho uma planilha de Excel que eu tenho desde quando eu comecei. E eu ganhava R$400 por mês, lá em 2008. O que você faz com R$400? Mesmo naquela época, né? Então, é por isso que eu digo, você tem que se dedicar. Eu sempre pensei que eu queria ter um salário fixo. Então, por isso é que a advocacia trabalhista empresarial me auxilia, porque como eu tenho as empresas me pagam mensal e eu vivo dentro desse orçamento. Eu vejo que a advocacia, muito você tem que trabalhar nisso. Você faz o plantio e a colheita tu tem que se estruturar para conseguir se manter. E falando nessa questão de se estruturar, como que você falou que tem um escritório, né? Como é que você estruturou o teu negócio, né? Hoje você faz atendimento também a nível Brasil, fora da cidade? Como é que tá essa parte? Sim, eu atendo em todo o Brasil. Eu tenho advogados parceiros que trabalham comigo. No TRT, tem o Dr. Felipe Falcão, que é excelente. Ele faz a sustentação oral. A gente tem um trabalho já de muitos anos em conjunto. Aí eu tenho outro advogado no TST, em Brasília, que é o Dr. Ronaldo Tolentino, que também faz todo o trabalho lá. É um advogado, os dois são renomados, né? Tanto o Felipe Falcão como o Dr. Ronaldo. Então, a advocacia, eu consigo dar esse suporte para o cliente, eu consigo atender de qualquer lugar do Brasil por conta dessas parcerias que a gente faz. E para quem está assistindo agora, só para
poder entender, quem faz, que nem esse advogado parceiro teu que faz a sustentação oral, ele te representa na audiência, seria isso? Sim, ele faz toda a parte recursal. Eu trabalho aqui, na defesa, né, em primeiro grau, que a gente fala. Então, eu faço todo o trabalho de defesa aqui, audiência de instrução. Instrução é o quê? Quando você tem que ouvir as testemunhas, acompanha perícias, eu gosto muito de acompanhar as perícias. Tem muitos advogados que não vão, eu gosto de ir, porque daí, novamente, eu tô lá dentro da empresa, né, eu consigo ver o funcionamento da empresa, da máquina, para depois aperfeiçoar o meu trabalho na audiência de instrução. Aí, na esfera do tribunal, que é o segundo grau, vem o TRT e depois o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Então, no TRT, daí eu já tenho o Dr. Felipe que faz todo esse trabalho de recursar. Muitas vezes eu faço o recurso aqui, e daí ele chega lá, ele tem um contato com os desembargadores, ele faz toda essa parte de entrega de memoriais, que nada mais é do que um resumo do processo que você entrega lá. E se caso o processo chegar aí para Brasília, aí eu já tenho um outro advogado lá que me dá esse suporte. Bacana. E quando que foi que você teve a virada de chave, não sei se seria bem esse o termo, assim, que você viu o teu escritório como um negócio, assim, sem, né? Teve algum momento que você falou, não, isso aqui agora é meu negócio, né? Teve, né, tua carreira? Eu vejo assim, Juliana, quando eu comecei, porque eu sempre tive... Eu queria ser que o nome Daniela Tealdi Guide fosse reconhecido na advocacia. E para isso eu comecei a atender uma empresa, né? A minha primeira empresa, aliás, que eu tenho muito orgulho de falar, é a Superfruti, que tem os sorvetes. Foi a empresa que me deu esse voto de confiança. Na minha primeira assessoria, junto veio a Arezzo, né? A Espaço Opção, são empresas lagianas. E agora eu vou parar de falar, porque se eu falar de cada uma, eu vou esquecer de alguém e daí não é justo. E à medida que as empresas foram aparecendo e eu comecei a ter o meu salário fixo, né, o meu recebimento fixo, eu passei a me estruturar melhor. Então, a virada de chave foi quando eu percebi a necessidade de uma especialidade, que é o direito trabalhista empresarial, porque tem muitos advogados que são advogados trabalhistas, atendem tanto empregador quanto empregado. Eu não, eu atendo empresas. E aí foi a virada de chave, porque eu vi que Lages tem poucos advogados que atuam somente para empresa, né? E o que, falando um pouco da classe dos empresários, assim, o que o empresário hoje precisa entender sobre legislação, me travou a língua, legislação para fazer um crescimento com segurança? Eu vi no nosso segmento, por exemplo, agora com essa questão de LGPD, tem até uma... Talvez tu conheça a Daniela Macri. Sim, conhece, sim, né? Ela está muito focada nessa questão da LGPD e tudo mais, né? Sim. E eu lembro que quando teve essa mudança, essa inclusão da LGPD, a gente teve que fazer toda uma mudança contratual também, né? Porque hoje tem uma cláusula no nosso contrato lá com os nossos parceiros nessa questão da LGPD e tudo mais. Os nossos serviços, sites, tudo teve que se adaptar a essa nova mudança, né, essa nova legislação. O que o empresário precisa entender hoje para crescer, né, e ficar atento com essas mudanças aí com segurança? Eu volto a falar do tripé, Juliano, assim, procurar, mesmo que não tenha assessoria, ter um consultivo, ter alguém que ele possa se referir em dúvidas, não tomar decisões precipitadas. Eu acho que esse é o grande ponto do empresário. Todo empresário precisa ter um contador, e todo bom contador já sabe para qual advogado ligar. Então, hoje, o grande empresário não é aquele que só avoca, é o que delega, é o que entende que, direito, legislação trabalhista, eu preciso consultar um advogado. Questões tributárias, eu vou ter que ver bem com o meu contador e, de repente, contratar uma advocacia tributária. Então, eu vejo que o grande plus do grande empresário hoje em dia, e quando eu falo grande empresário, não é aquele que tem uma indústria, é aquele que sabe gerir o negócio. Hoje, um negócio, para dar certo, tem vários estudos que dizem que tem que passar
pelo período de 2 anos. Passado o período de 2 anos, é uma empresa que já consegue se manter no mercado. O que ele tem que fazer? Ter bons consultores. No tripé que eu falei, um RH estruturado, um bom contador e um advogado que ele possa consultar. Não querer só avocar, ele saber delegar. Bacana. Pessoal, nós estamos quase chegando no finalzinho do nosso episódio de hoje. Tenho mais 2 perguntas, só que antes de fazer as perguntas, eu vou para o nosso ping-pong de dono, onde eu vou fazer umas perguntas mais diretas, mais objetivas aqui. E é bem um ping-pong, tá? Eu bato daqui, tu responde de lá e a gente vai nesse bloco aqui. Um hábito que você faz na tua rotina. Vamos lá, esse hábito não é jurídico, né? Porque olha que o advogado, quem convive comigo, esses dias o meu filho falou uma coisa interessante que eu fiquei pensando. Ele disse assim: mamãe, quando eu fui dormir, você estava trabalhando. Quando eu acordei, você estava trabalhando. E muitos têm aquela visão, a advocacia te dá uma liberdade. Mas a gente não para nunca. Eu não me recordo nesses 18 anos quando que eu consegui parar. Porque empresas não param, né? Mas assim, um hábito não jurídico, eu gosto muito, acordo de manhã, eu faço a minha oração, tomo meu café, só o café e a corrida. Bacana. Um erro que todo empresário deveria evitar. Falhas na comunicação. Direito do trabalho em uma palavra. Proteção. Empreender para você é? Eu acho que, eu acredito que é